Hello, Noite. você Seja me bem-vinda. ouve? Estou ouvindo. Tá bom o som. Paz. Ó, tem gente lá de Santa Catarina que já deu um oi aqui. Ah, claro, Andréia, minha parça. E Então, aí, Andréia, obrigada, viu, pela presença. Caio, um povo lá de Porto Alegre. tem muita gente boa aqui. Professora Zanza, eu vou fazer a audiodescrição, né? Porque tem algumas pessoas com deficiência visual que assistem a live tanto no ao vivo como depois, né? Então, para que eles Sim. possam se ambientar, né? Como que nós estamos aqui. Eu vou fazer a minha audiodescrição, depois você faz a sua, tá bom? Então, eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelos pretos curtos, estou usando um brinco de formas geométricas, prateado, um batom vermelho, uma blusa branca. No fundo tem uma parede branca com uma cortina meio num tom de cobre, né? E algumas plantas numa estante que está à minha direita. Tem uma planta jiboia, tem uma samambaia e uma espada de São Jorge, porque gosto muito de floresta. Pode ficar à vontade, professora Zanda. Ótimo. Parabéns, Keila, por esse trabalho que você tem feito nas lives da audiodescrição. Então, vou fazer a minha também. Então, eu sou uma mulher negra de pele clara. Tô com óculos branco, uma blusa branca, porque hoje é sexta-feira de Oxalá. Estou com brincos em formato de búzios, que é ovalado. Meu cabelo é curto, bem curto, não encosta no pescoço. Atrás tem uma parede branca com um quadro com umas folhas, uma espada de São Jorge e uma caixa azul. E acho que é isso. É isso. Muito bem, né? O pessoal fica bem ambientado conosco, né? E eu Perfeito. quero, assim, para começar, né, esse momento que a gente vai estar falando de equipamento cultural, de cultura, e também para homenagear a minha convidada, né, e tantas outras mulheres negras, eu trouxe no momento cultural que eu tenho aqui uma poesia da Beatriz Nascimento, tá? Olha, Que é o Sonho. Então, eu vou estar lendo para vocês aqui, tá? E assim, realmente é uma homenagem a vocês, tá? Seu nome era dor, seu sorriso, dilaceração. Seus braços e pernas, asas, seu sexo, seu escudo, sua mente, libertação. Nada satisfaz seu impulso de mergulhar em prazer contra todas as correntes, em uma só correnteza. Quem faz quem tu és? Mulher, solitária e sólida, envolvente e desafiante, quem te pede de gritar do fundo de sua garganta, único brado que alcança, que te delimita. Mulher, marca de mito embotável, mistério que atua a tudo anuncia e que se expõe dia a dia, quando deverias estar resguardada, seus ritos de alegria, seus véus entrecruzados de velharias, da inóspita tradição irradias. Mulher, acorte e cortes profundos em sua pele, em seu pelo, há sulcos em sua face, que são caminhos do mundo, são mapas indecifráveis, em cartografia antiga. Precisas de um pirata, de boa pirataria, que te arranques da selvageria e te coloque, mais uma vez, diante do mundo, mulher. Então, esse foi tirado do livro, né, organizado pelo professor Alex Hatz e a Betânia Gomes, Todas as Distâncias, Poemas, Aforismo e Ensaios de Beatriz Nascimento. Né? Então, é uma homenagem a todas as mulheres negras e a você em especial que está aqui comigo, né, para discutirmos sobre a afrocentricidade na biblioteca. E eu quero agora apresentar para vocês a professora Zanza, antes dela começar a fala dela. Ela é doutoranda e mestre em comunicação pela UFG, especialista em teoria e prática de formação de leitor pela UFRGS, graduada em letras pela CED e biblioteconomia pela UFRGS também. Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Narrativas da Diferença,
Pindomba e Observatório Social ABCIM e Observatório em Ações Afirmativas da CAAF-UFG. Integrante do coletivo Pretas Angoleiras de Goiás e áreas de pesquisa, narrativas negras, literatura negra, processo de letramento, África e diáspora. Então, meu muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, né? E sinta-se à vontade para falar sobre o nosso tema. Obrigada, Keila. Queria agradecer o convite. A gente já tem uma caminhada juntas aí na UFG, né? Então, muito feliz por poder estar aqui compartilhando um pouco da minha pesquisa, um pouco da minha vida contigo. Porque a gente foi colegas, mas acho que a gente não chegou a trocar intimidades. Então, acho que hoje pode ser que a gente troque um pouquinho. E queria te agradecer pela leitura, né? Beatriz Nascimento é uma mulher muito importante para nós, mulheres negras, na nossa trajetória, né? Porque ela fala muito sobre a nossa existência. E o que eu quero compartilhar também hoje é sobre a existência, né? Sobre a existência negra a partir desse conceito de afrocentricidade. Então, eu queria agradecer as pessoas que estão online, porque assim, eu sou meio desabituada. Embora eu tenha feito lives, eu esqueço de falar das pessoas, depois o povo vem me xingar, né? Então, eu queria agradecer imensamente a presença das minhas amigas e também colegas de profissão, Nalim, Carla, Karen, que estão online. Queria agradecer ao pai Luiz, que é uma pessoa muito importante aqui também da cultura negra de Goiânia. E as pessoas estão entrando aí, conforme eu for vendo, eu vou agradecendo. Selma, minha colega de profissão também, bibliotecária. Então, queria agradecer. Vitinho, meu ex-aluno. Então, assim, o povo está chegando, eu vou agradecendo conforme for acontecendo aqui. Coletivo Tropicaus, obrigada aí pela escuta. Então, eu queria começar lançando quantas escritoras e escritores negros você já leu? Tinha travado um pouquinho. Eu vou desativar aqui os comentários para ficar melhor para o pessoal te ver, tá? Tá bom. Certo. Ó, quem entrar, então, eu não tô vendo os comentários, depois não briga comigo. Isso mesmo. Então, assim, dando andamento nas minhas perguntas, né? Você já se questionou como a CDD e a CDU invisibilizam a produção intelectual negra? Quantas escritoras e escritores negros você já leu? Então, eu quero começar a minha fala trazendo esses questionamentos, né? Porque eu acho que é interessante, assim. E aí, Keila, você vai me dando linha, porque eu falo pelos cotovelos, né? Então, você vai me avisando aí o tempo, tá? Tá bom. Então, eu dividi a minha fala, assim, em dois momentos. Eu acho que é bem importante a gente pensar, né? Por que eu trago esse conceito de afrocentricidade? Eu fui professora da UFG e agora, como aluna do doutorado, eu também participo de bancas, né? E eu tenho visto e acho muito interessante que estudantes de biblioteconomia têm trazido para suas pesquisas a discussão de afrocentricidade. Mas uma coisa que eu puxo a orelha toda vez que eu vou na banca é porque a gente precisa se referenciar, a gente precisa mostrar que nós, pessoas negras, produzimos intelectualmente. E a afrocentricidade, embora tenha caído, né, na linguagem comum, no nosso uso cotidiano, e isso é muito importante, porque afinal de contas a ação vem antes do conceito. Então, se estamos falando de relacionamento afrocentrado, de relações afrocêntricas, é porque de alguma maneira a gente está em contato com esse conceito. Esse conceito faz parte da nossa construção coletiva. Entretanto, a gente sabe que na academia a própria ciência ela se consolida porque nós citamos, nós falamos a autoria das coisas, né? E esse conceito ele não surgiu de lugar algum, ele surge a partir dos estudos afrocêntricos negro-americanos, sobretudo pelas pesquisas do professor Molefe Ketiachante, que publicou um livro de mesmo nome, Afrocentricidade, foi editado, né? Está traduzido no português aqui para nós. E também a Ama Mazama, que é uma linguista francesa, que trazem pesquisas que contribuem para a construção desse conceito chamado afrocentricidade. Então, também depois posso deixar a referência dessa obra para as pessoas acessarem, porque uma das premissas do conceito de afrocentricidade é a gente pensar nas nossas referências, né? Então, o Molefe Achante é uma referência, a Mamazama é uma referência, e eles trazem esse conceito de afrocentricidade para a gente pensar. Esse artigo eu escrevi em 2016, que eu propus para a gente discutir um pouquinho hoje,
porque eu tô buscando atualizar essa discussão. Então, quem quiser também trazer comentários, mandar mensagem lá no meu inbox, é muito importante para a gente pensar nessa discussão atualizada na biblioteconomia. Então, esse conceito ele surge de maneira mais sistemática a partir dos anos 60 e é de conhecimento de todo mundo, que é um momento histórico, né, onde estouram muitas lutas, né, em detrimento de uma repressão muito grande no meio da política, da construção social, sobretudo da invisibilidade da pessoa negra nas políticas públicas. Se a gente for pegar, né, o que a gente entende por conceito de cidadania, a gente vai perceber que a descrição que tem ali não encaixa a pessoa negra como cidadã. Então, a gente ainda está à margem da sociedade nesse sentido. E o conceito de afrocentricidade, ele vem para trazer a consciência para a população negra de quem nós somos, de onde nós viemos, e a partir dessa conscientização, possibilitar que a gente se liberte. E essa liberdade, ela é tanto da nossa possibilidade de acessar essa cidadania, de ter liberdade de modo concreto, mas também de modo epistêmico, né? No que a gente pensa em ter liberdade para existir a partir das nossas próprias referências. Então, eu queria pontuar, de forma bem breve, é um conceito da filosofia, então é uma discussão extensa. Em 30 minutos eu vou só trazer apontamentos, né? E para quem quiser depois a gente pode discutir aí nos bastidores sobre esse conceito, né? Mas é interessante a gente pensar que o conceito de afrocentricidade, ele vai trazer para nós essa necessidade que nós temos de nos interessar pela localização psicológica e cultural. E aí a gente vai operar, então, centradas na nossa experiência e nos nossos valores. Isso modifica muito quando a gente pensa a presença da pessoa negra na sociedade. O que seria, então, se localizar psicológica e culturalmente? É a gente pensar que a nossa história ela é antes do período colonial. Então, eu sou uma pessoa africana, meus ancestrais são africanos, e a minha história ela é anterior ao processo de escravidão. Parece simples, mas isso muda todo o enredo, né? Porque a partir do momento que eu me reconheço enquanto uma mulher africana, eu me reconheço a partir desses valores africanos. E a gente também vai conversar um pouquinho sobre eles. Isso também nos mostra a diferença entre os valores ocidentais e os valores africanos. Um exemplo que eu quero trazer aqui é o quanto o Ocidente nos estimula a ser competitivos, né? Não é à toa que hoje a gente tem os coachings, a gente tem toda uma gama de profissionais que trabalham, né, para elevar o seu potencial, para você se tornar cada vez mais competitivo. Isso não é um conceito africano, né? Em África a gente pensa cooperatividade, coletividade é um conceito africano. E isso também muda a nossa noção sobre a filosofia, né? A nossa filosofia, por onde a gente nos guia, os nossos valores civilizatórios, eles contrapõem o pensamento penso, logo existo. O pensamento da filosofia africana é sambo, logo existo. Ou seja, eu afirmo o corpo na sua totalidade. Eu não dissocio a mente, né, o intelecto, como algo que apenas acontece aqui no meu polo superior, né? Eu penso com todo o meu corpo, eu penso com todas as sensações possíveis, eu penso com a minha visão, eu penso com a minha fala, eu penso com a minha escuta, eu penso com o meu corpo, as sensações que eu tenho, todas elas constroem a minha possibilidade de pensamento. E quando a gente afirma, né, esse conceito sambo, logo existo, é também para afirmar um saber que historicamente é desconsiderado pelo processo científico, pela academia, né? O samba como um lugar que organiza a nossa vida. Assim como a capoeira, assim como a religião de matriz africana, ela nos organiza para viver, né? Então é um modo de vida. A gente pode pensar a afrocentricidade como um modo de viver, a partir do momento enquanto eu me centro nas experiências das minhas ancestrais, eu me penso não a partir da periferia, mas eu penso a partir da minha experiência e dessas referências que me construíram anteriormente, né? Então, o samba, ele seria esse lugar político, esse lugar social que organiza a nossa forma de vida, a nossa forma de ser negro, né? O samba também, assim como a capoeira, e assim como as religiões de matriz africana, elas organizam a nossa história. A gente vai ter muito essa presença da oralidade construindo a nossa narrativa.
né? E na capoeira, eu sou capoeirista também, né? Angoleira do coletivo Pretas Angoleiras. E a gente gosta muito de uma música que faz assim, ó, que canta: se quiser andar ligeiro, colega velho, nessa vida ande só. Mas se tu quer chegar junto, acompanhada é bem melhor. Então são ladainhas, são músicas de capoeira. O que seria esse acompanhado é bem melhor? É justamente para trazer esse valor de cooperatividade, esse valor de coletividade, que é um valor africano. E que hoje, em momentos de pandemia, a gente tem percebido como isso tem sido importante para a gente tentar minimizar os impactos da pandemia. E a gente sabe que o indivíduo em casa, isolado, não tem muito impacto, mas se a gente se organiza coletivamente, a gente tem um grande impacto. Pessoas se contaminam menos, né? Quem precisa estar na rua está na rua, quem pode ficar em casa fica em casa. Então, mais do que nunca, a gente percebe a necessidade de olhar para trás, como Sankofa nos sugere, olhar para o passado para organizar as nossas experiências futuras. O valor da coletividade, ele é um valor ancestral, ele é um valor africano muito antigo. E a gente está hoje vendo a necessidade de retomar esse valor. Então, tanto o samba quanto a capoeira, quanto as religiões de matriz africana, a gente pode pensar como exemplos de reminiscências do nosso passado africano, com essa presença, né, aqui no Brasil e nas Américas, e para onde o ser africano foi, para suas diásporas, que nos organizam, né, para gingar no mundo. Então, não é que a gente queira sobrepor algum tipo de valor, né? Os valores ocidentais, não é isso. É a gente mostrar a coexistência. Porque não é possível a gente pensar esse processo de diáspora para as Américas e a chegada, e falando aqui de contexto brasileiro, da população africana no Brasil, e, sobretudo, da população indígena que aqui já estava, não tem como a gente pensar em história brasileira, em história do Brasil, história mundial, sem colocar nessa conta a presença africana, sem colocar nessa conta a presença indígena. Nós somos parte da história, nós construímos essa história. E, sobretudo, construímos com a força dos nossos corpos, né? E com as nossas heranças também. Porque a população africana, quando veio para o Brasil, ela veio munida de muita tecnologia. Nunca ninguém se perguntou onde fica o Egito, como que as pirâmides foram construídas com base na tecnologia. E não é à toa, né, que a gente chegou aqui nas Américas e construiu essa sociedade na qual a gente vive hoje. Existe muito sangue negro espalhado por esses prédios, onde a gente entra, onde a gente habita. E é preciso lembrar que esse sangue foi derramado e a gente precisa honrar esse lugar. Né? A gente não pode apagar esse processo histórico como se nada tivesse acontecido. Mas é importante a gente lembrar que a gente não é escravizado, a gente não é descendente de escravo, nós somos descendentes de africanos. Então é isso que a gente quer trazer aqui. Também, dentro desse conceito de afrocentricidade, a gente vai ter um outro pilar, que seria essa localização temporal e espacial, que é olhar esses fenômenos e esses acontecimentos históricos e perguntar onde que nós estamos nesse processo. É impossível a gente olhar um processo histórico, por exemplo, como foi a ditadura militar, e a gente não vê na narrativa histórica onde estavam os negros nesse processo. É a gente olhar a Guerra dos Farrapos lá no Sul e não pensar onde estavam os negros neste processo. Se nós não fomos contabilizados na história, é porque a história nos invisibilizou, né? E a gente precisa reparar o que aconteceu. Né? Então, um dos processos é a gente tomar posse da nossa história, conhecer quais são os nossos processos, os processos que nos compõem, né? Um outro elemento importante também da teoria da afrocentricidade é compreender e defender os elementos culturais africanos, né? Eu já falei do samba, já falei da capoeira, mas um dos elementos também que para nós é extremamente caro é a própria oralidade. Né? Nós falamos, né? E aí eu até queria trazer, assim, porque quando a gente pensa em África, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Não é à toa, né? Então, quem tem o poder da fala, quem pode transmitir conhecimento e comunicação, a gente pode entender que o Ocidente, né, caracterizou como os griots, né? Mas a gente entende os geles.
são pessoas extremamente importantes, porque eles guardam a memória, a história das famílias africanas. E essas histórias, elas nos compõem, elas constroem a nossa identidade. A gente sabe de onde a gente veio e para onde a gente vai. Então, essa possibilidade da oralidade, ela é muito respeitada, a palavra, ela é muito honrada. Né? O Ocidente que construiu os contratos ali, mas para nós a palavra, ela é a lei. Se você falou, né, eu estou confiando que você vai cumprir a sua palavra. Então, esse é um valor que perpassa também pela nossa existência negra na diáspora. O compromisso com o refinamento léxico é um que eu gostaria de fazer um destaque, porque é onde também cabe a nossa discussão muito forte na biblioteconomia, né? Porque vem a calhar com a pergunta que eu fiz anteriormente, né? Sobre os nossos códigos de catalogação e de classificação. Como que a gente pensa essas nomenclaturas nesses espaços onde nos servem para organizar o conhecimento que a gente dispõe ali nos nossos centros de informação, nas bibliotecas, nos arquivos, nos museus, né? Como que a gente está pensando esse léxico? A afrocentricidade diz para a gente que a gente precisa se livrar dessa linguagem de negação. E se livrar dessa linguagem de negação quer dizer que eu não vou assumir uma linguagem racista, que vai, por exemplo, trazer a palavra denegrir, cabelo duro. Vocês já pararam para pensar que são expressões que a gente utiliza e não reflete a origem dessas expressões? Eu queria trazer o desenrolar os fatos. Quem não utilizou já essa expressão? Ah, vou desenrolar aqui uma situação e depois a gente conversa. Qual é o oposto de desenrolar? É tornar liso. Né? Como se o enrolado fosse um problema. Né? Então, para eu resolver o problema, eu preciso alisar essa questão. Então, a gente precisa também refletir sobre a nossa linguagem. O Achante ele vai dizer para nós que a gente precisa nomear aquilo que diz respeito à nossa existência. Então, a gente precisa negar essa linguagem racista, essa linguagem que nega o nosso processo, e a gente precisa nomear. Então, eu trago muito Lélia Gonzalez para pensar também, quando ela fala o nosso português, né, que é essa linguagem brasileira que a gente usa, que tem uma influência enorme na linguagem africana, sobretudo dos falares banto e dos falares indígenas que compõem a nossa língua brasileira. Entretanto, ela ainda é extremamente racista e a gente precisa refletir sobre como a gente tem construído as nossas falas, né? Como a gente tem incluído ou excluído a população negra desse processo da linguagem, né? E para encerrar, né, esse conceito, esses pilares do conceito de afrocentricidade, a gente não pode esquecer desse compromisso com a narrativa histórica da África. A gente precisa buscar essas interrelações. O conceito de afrocentricidade, ele não quer dizer que a gente vive uma África mítica ou que a gente vive o ser africano na sua totalidade, como se não existissem etnias, como se não existissem valores culturais específicos de cada povo africano. Mas é importante a gente pensar uma unidade africana para pensar como a gente vai construir estratégias para sobreviver no processo da diáspora. Como que a gente faz presente os nossos valores africanos? Porque são eles que nos balizam para viver. Se a gente pensa a travessia transatlântica, e a gente sabe que os africanos e africanas vieram para cá sem nenhum objeto de memória, como o Ocidente tem, né? Os museus é um objeto de memória que vem classificado nessa memória ocidental, né? Você coloca ali dentro daquilo que faz parte da sua cultura, que conta a sua história. Nós não podemos trazer os nossos objetos de memória. A memória que a gente tem, ela foi trazida pelo nosso corpo, pela nossa lembrança, né? Por aquilo que a gente vivenciou, pela nossa existência. A gente não pode perder de vista que, de alguma maneira, por mais que a gente tenha a escrita como uma estratégia importante de guarda de memória, a oralidade e a memória de maneira, o corpo, né, como um lugar da memória, ele conseguiu presentificar a história negra. Como é que a gente consegue falar Iorubá no Brasil sem ter aprendido a falar Iorubá na escola? Né? A gente precisa se questionar sobre isso. Existiu e existe uma resistência negra, porque senão a gente não estaria aqui, eu jamais estaria aqui falando contigo. Se não fosse essa memória, se não fosse essa lembrança, e ela vem pela oralidade também. Então, a gente não pode desmerecer esse processo de guarda da memória oral. E para encerrar, né, essa exposição sobre o conceito de afrocentricidade, é a agência, né, que a gente poderia pensar como a possibilidade de dispor de todos esses recursos culturais e psicológicos para pensar na nossa libertação.
né? E a gente vai dialogar também esse conceito de agência quando a gente pensa as bibliotecas. As bibliotecas, elas são uma agência negra. As livrarias, as editoras são agências negras. O que a gente entende por agência? Tudo aquilo que nos possibilita falar da nossa existência. E a gente sabe que o livro, a leitura e o processo de escolarização, eles têm um grande poder na nossa sociedade. O poder de incluir ou o poder de excluir. Então, é esse o grande papel. Quando a gente pensa no papel social da biblioteconomia, é porque a gente precisa incluir essas pessoas que fazem parte da nossa história. Os indígenas, os negros, a população LGBTQI+, como que as bibliotecas estão pensando essas presenças. Né? Então, isso acomete diretamente nós como bibliotecários, porque a gente precisa rejeitar esse paradigma colonial, esse paradigma custodial, que faz com que a gente pense nos processamentos técnicos primeiro, e a gente não reflita que alguém vai consultar esse catálogo, e a gente não vai refletir que alguém vai transitar pelos corredores da biblioteca, o que essas pessoas estão procurando quando vão às bibliotecas. Se não se ver, se não espelhos nesse acervo. O que nós, como bibliotecários, estamos fazendo para espelhar o público das nossas bibliotecas. A identidade visual da nossa biblioteca contempla essa diversidade étnico-cultural brasileira? Como que a gente está pensando essa construção das nossas estruturas, dos lugares onde a gente trabalha? Né? Então, a literatura e a leitura, a informação, né, e a forma como ela é organizada e disponibilizada é algo que nos acomete diretamente. Essa informação, essa leitura e essa literatura, ela pode nos empoderar da nossa história ou ela pode nos destruir. Né? Quando a gente pensa, Zanza, mas ninguém, nenhum negro é proibido de acessar a escola. A escola ela é um direito de todos. Concordo. Hoje, felizmente, a gente tem a escola como um direito de todos. Mas quais são as estratégias que a escola e a organização escolar têm utilizado para pensar a inserção e a permanência das pessoas negras? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é uma pessoa negra que entra na escola e sofre racismo? Será que ela vai permanecer na escola? Será que ela vai ter vontade de retornar àquele lugar? Eu lembro de quando eu estava na escola, que a única possibilidade que eu tive de visualizar a pessoa negra em todo o processo educativo foi quando eu tive aula de escravidão no Brasil. Foi a única aula que eu vi a pessoa negra presente. Eu tirei 10 nessa prova de história, eu não consigo me esquecer disso. Mas o que isso construiu no meu na minha subjetividade, na minha identidade? Que eu era uma descendente de escrava. E isso impacta em como eu transitei nos espaços, né? Porque é aquele sentimento de que a gente não é bom o suficiente para ocupar os espaços em que a branquitude tomou de assalto de nós, né? Porque a escola, a universidade, ela é um lugar de direito nosso. O conhecimento, ele não é restrito ao conhecimento e o saber eurocêntrico. Existem outras formas de saber. Existem outras formas de conhecer. E a gente precisa buscar, né, ampliar a nossa visão disso. Porque isso tem um impacto na vida das pessoas. Quando eu não me vejo representada nos lugares, isso é determinante para eu pensar se é possível ou não. Eu sou do Sul e vim para Goiânia em 2015. E foi a primeira vez que eu vi uma mulher negra, professora universitária, com um carro. E quando eu vi isso, eu pensei, nossa, é possível ser professora universitária. É possível fazer mestrado, é possível fazer doutorado, é possível entrar na academia e existir. A gente precisa construir essas existências, essas possibilidades de espelho. Conversar sobre isso é também o tempo inteiro ficar pensando sobre a minha trajetória, né? Esse artigo que eu escrevi em 2016, eu estava saindo da minha especialização, que eu fiz teoria e prática da formação do leitor, foi na UERGS, né? E eu tive muitos problemas durante essa formação, porque inclusive a minha banca era uma banca bem problemática, assim, e eu tive um apoio muito grande da minha orientadora, chama Thaís Wensganowicz, porque ela é de origem polonesa, mas ela foi uma pessoa que ela teve uma postura antirracista que eu prezo muito por pessoas que fazem esse movimento, porque ela falou para mim assim, olha, Zanza, minha formação é história,
Então, eu não posso opinar nada sobre o que tange as relações étnico-raciais, então tá tudo na tua mão. Mas tudo aquilo que você precisar, eu assino embaixo de olhos fechados, porque eu sei que você é uma pesquisadora comprometida com o que você está fazendo. Então, isso foi um processo muito importante para mim, porque foi a partir dessa possibilidade da academia que eu pude perceber que eu posso estar na universidade contando a minha história, e isso é um saber científico, isso é um saber validado, né? Não é porque eu estou falando da minha existência que não é ciência, né? Porque a gente não pode considerar que ciência é só aquilo que os brancos fazem olhando para os negros, né? Porque se a gente for olhar para a história, a gente vai perceber que os brancos sempre olharam para o continente africano e analisaram os africanos. Os brancos sempre olharam para a história negra no Brasil e fizeram as suas análises. A afrocentricidade também quer dizer que está na hora da gente se perceber como protagonistas e sujeitos da nossa história, e não como objetos do olhar do outro. Né? E a partir do momento em que a gente desloca esse pensamento e se afrocentra nessa possibilidade, a gente traz uma galera junto com a gente, né? Porque, afinal de contas, a gente também constrói caminhos para que outras pessoas estejam aqui. Caminhos foram construídos para a minha entrada, como eu já narrei, assim como caminhos vão ser construídos também com a minha presença aqui. Goiás está seco, né, gente? Para quem não está aqui, a umidade daqui está em menos de 15%. Tá terrível, tá terrível. Eu tô aqui com ventilador, com umidificador, mas a garganta vai ficando seca. Então, assim, é importante a gente pensar nesses processos da biblioteconomia, porque os códigos, as normas, elas são feitas por pessoas, né? Os materiais, eles não estão lá engessados, de maneira que a gente não pode atualizá-los, pensar a respeito deles e construir. Muitas vezes, a gente vai ter necessidade de construir o nosso próprio código de catalogação, a nossa própria tabela descritiva para pensar como que a gente vai organizar o nosso acervo nas bibliotecas. Eu gosto muito de lembrar de um trabalho que a professora Yara Neves construiu lá no Sul, também uma bibliotecária negra, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi a tabela de cores. Essa tabela foi construída em conjunto com outras professoras também, mas faço questão de ressaltar a presença da professora Yara, porque essa tabela foi construída justamente para a gente pensar bibliotecas infantis, quando a gente tem aquele código extremamente engessado, numérico. Como é que uma criança vai encontrar esses livros na biblioteca? Então, então, esse olhar, esse deslocamento que eu solicito nessa escrita e nessa fala de hoje, é para a gente pensar que é um deslocamento necessário. Sim. Né? É um deslocamento necessário a gente pensar em como é que a gente vai organizar um acervo para criança. A gente vai colocar uma estante na altura de 2 metros, essa criança não vai acessar o material, e é isso que a gente quer. Não, não é isso que a gente quer, não é disso que o nosso público de biblioteca precisa. As instituições, elas precisam ser acessíveis. A gente precisa quebrar com esse paradigma custodial, não só quando a gente pensa no processamento técnico, né, nas técnicas que não são refletidas a partir de quem vai acessar, mas a gente também precisa pensar nesse paradigma custodial quando a gente pensa numa lógica engessada, como se a gente não pudesse mudar os manuais. Como a gente não pudesse construir uma nova história. Olha, a gente não tem uma classificação voltada para crianças, vamos criar uma, né? E como que a gente tem pensado também, né? As bibliotecas, elas são extremamente elitizadas, canônicas, silenciosas e individuais. Quem é assim na nossa sociedade? Da onde vem essa lógica? Ela não é uma lógica que a gente funciona, né? Salvo engano, a gente precisa sim ressaltar grandes experiências que a gente tem, né, de bibliotecas parque, de bibliotecas comunitárias, de muitas bibliotecas escolares, que têm feito um trabalho fenomenal, né, no que tange a discussão étnico-racial, essa diversidade toda na biblioteca. Mas vamos pensar a biblioteca universitária, Keila. A gente não tem uma sessão voltada para a literatura negra, a gente não tem atividades voltadas para o debate da presença negra na construção acadêmica, na construção científica. Eu tenho gastado muito dinheiro, felizmente eu sou bolsista, porque eu tenho que comprar todos os livros do meu doutorado, assim como eu tive que comprar todos os livros do meu mestrado, porque a biblioteca não tem esses materiais.
né? Então, como que a gente pode pensar essa união entre pesquisa científica e acervo de biblioteca? Porque não ter o acervo lá é invisibilizar a produção científica da população negra. Então, a gente precisa. É lógico que isso está muito ligado à nossa formação. Em 2016, eu ministrei uma disciplina como professora substituta na UFG, que era justamente para discutir literatura negra e o impacto que tem, né, essa não possibilidade de agência. E aí eu trago para a gente pensar também, né, por isso que eu falei em atualizar o artigo, porque quando eu produzi esse artigo, eu trabalhei com retratos da leitura do Brasil de 2015, né? Ele tem que ser atualizado, mas em 2015, 85% das pessoas que foram entrevistadas, elas não sabiam da existência de bibliotecas. Um outro dado que a gente pode casar com esse é uma pesquisa que a professora Dal Castanhe fez em 2012, que ela trouxe o retrato dos escritores brasileiros. Eles são brancos, heterossexuais, de classe média alta, intelectuais, e eles retratam nas suas obras literárias cerca de 8% de personagens negros, dos quais são empregadas domésticas, não tirando o mérito da profissão, porque a gente sabe que empregada doméstica é uma profissão a mais antiga, né, quiçá, que muitas mulheres negras ocuparam esses postos, né? O problema dessa representação é uma cristalização, como se a gente só pudesse ocupar esse lugar na sociedade, né? Então, quais são as representações dos personagens? Empregadas domésticas, escravas, os homens são bandidos, né? Então, assim, de 8% dessa representação na literatura, esse é o estereótipo construído e consolidado. E a gente vai mais além, né? Não só na literatura, como na produção cinematográfica, como nas telenovelas, e isso se reflete também como o jornalismo vai produzir as matérias. Por que branco correndo está atrasado e preto correndo está fugindo da polícia? A gente precisa pensar sobre isso. Isso diz respeito sobre nós, isso diz respeito do papel social da biblioteca na construção social brasileira. A biblioteca ela pode ser um lugar empoderador, um espaço de empoderamento. Ela está servindo para isso. Então, eu acho que essa conversa de hoje é muito para a gente pensar o que nós estamos fazendo nas nossas práticas. Como que a gente está buscando incluir a população negra no nosso debate. Né? E aí eu queria aproveitar esse momento para dar um salve, né, às editoras, às livrarias pretas, da minha terra, né, Figura de Linguagem, né, que é uma grande agência negra que trabalha em prol dessa produção intelectual negra. Queria saudar também, né, a bibliotecária Fran, amicíssima minha também, que tem feito um trabalho fantástico, que é juntar, unir, claro, né, não sozinha, porque sozinha a gente anda devagar, né, mas acompanhada é bem melhor fazer esse processo, né, então outras pessoas envolvidas também, mas falo o nome dela, porque ela realmente tem sido a linha de frente, por organizar, né, bibliotecárias e bibliotecários negros, LGBTQI+, para construir, né, essa publicação de bibliotecários e bibliotecárias negras, né? Então, eu queria trazer aqui para a gente pensar também sobre esse livro de epistemologias negras. Tem também aqui o professor Erinaldo, da UFG, eu, que estamos compondo, né, organizando esse material aqui, porque é uma maneira da gente fazer a agência das nossas escritas. Sim. Né? E aí eu gosto de indicar livro na live. Não, mas também tem que indicar mesmo, fica à vontade. Então, porque quando a gente pensa em existência, a gente precisa pensar na agência. A agência seria quem nos possibilita produzir e publicar. E muitas vezes é isso, né? Não é que a gente não estivesse publicando. Não é porque foi a partir de 2015 para cá que a gente tem uma eclosão de discussão. Não, a gente tem discutido isso desde que a gente nasce. A primeira vez que eu sofri racismo foi dentro da minha casa. Né? Então, desde esse momento, eu penso a minha existência. Né? Então, quando a gente pensa em agência, a gente precisa pensar nesse lugar que publica, as nossas casas editoriais, quem dá voz à nossa escrita. Aí trago também o livro do Hamilton Borges, que é pela editora Reaja, que é uma editora que tem feito um trabalho fantástico, né? Que é um compromisso político com a população negra encarcerada. Né? Então, indico aqui também, acessem lá a página da Reaja, a página do Hamilton Borges, que fez esse livro, que chama O Livro Preto de Ariel, que vai contar sobre a saga desse jovem negro também, produzindo as suas histórias. E ele fala nesse livro a importância da biblioteca e a importância da literatura. Então, eu indico também.
E para finalizar as minhas indicações, eu indico um livro lá da minha terra, lá de Porto Alegre, que chama Pretessência, que é um compilado de escritoras e escritores negros gaúchos, né, que fazem parte desse aquilombamento aqui do sopapo poético. Então é uma coletânea de várias escritas que vai mostrar, né, sim, existem negros no Rio Grande do Sul, nós somos 15%, mas a nossa presença ela é expressiva, né, porque a gente tem uma militância e a gente tem buscado espelhos, né, na academia e por onde a gente passa. E aí, não sei, Keila, como que tá meu tempo aí? Porque eu acho que eu Não, fui bem organizada. não, você está no tempo. Mas eu quero, assim, agradecer porque sua fala foi maravilhosa, maravilhosa mesmo, assim, bem esclarecedora e pontual. Eu li o seu artigo e eu, assim, pessoalmente quero conversar com você aqui a respeito dele, tá? Mas, assim, de imediato, te agradecer por essa fala tão assim, expressiva e muito pontual, sabe? Muito pontual, bem esclarecedora mesmo. Eu vou ativar os comentários, porque se o pessoal que quiser participar conosco também no ao vivo, eles podem estar participando e você também, né? Dando seu alô, né? Dos seus colegas, seus amigos e por aí vai. Você falou algo interessante, porque eu comentei com você que a gente lança uma enquete, né? E o pessoal envia algumas perguntas, né? Para os convidados. E uma das perguntas foi, você falou agora no finalzinho, quando você se reconheceu, né? Você teve essa questão de sofrer esse preconceito na sua casa, mas a pergunta da pessoa que nos enviou aqui é que quando você se descobriu negra? Né? E aí a Então, pessoa tá vamos enegrecer esse debate, né? sim. Porque, lembrando o léxico, né? Então, a gente escurece todas as situações na qual a gente está presente. Eu queria agradecer a pergunta. Eu me descobri negra. Eu acho que é engraçado, né? A gente tem discutido muito hoje sobre apropriação cultural, e aí as pessoas que não são do nosso grupo étnico, quando fazem parte da cultura negra, né? Que vão para esses espaços, o samba, capoeira. Nossa, né? Quando eu chego no samba, eu me arrepio, eu sinto aquela coisa. E eu fico sempre olhando essa fala e fico pensando assim, nossa, como eu gostaria de ter me descoberto negra numa situação tão feliz que é o samba, que é a capoeira. Mas infelizmente, para a população negra, eu posso falar de maneira muito tranquila, a gente não se descobre negra pelo amor. A gente se descobre negra pela dor. A gente se descobre negra porque a gente sofre racismo. Porque alguém chega e aponta para nós e diz que você é negra. E quando alguém aponta para nós e diz que a gente é negra, não é elogiando a nossa ancestralidade, né? É porque ela quer dizer que ela não é negra e que a gente é menor do que ela. Então eu me descobri negra, infelizmente, dentro da minha casa, porque eu sou a primeira filha do meu pai e da minha mãe, e é uma relação interracial, meu pai é negro e minha mãe é branca. Então foi a primeira vez que eu me descobri negra, né? Então foi por essa situação de racismo que eu sofri. E eu não me percebia, né, como sendo diferente das minhas irmãs. Eu achava que todo mundo era da família, né? Só que quando a minha irmã ia me xingar e me chamava de macaca, não era tranquilo, né? Eu sentia que tinha alguma coisa errada ali, né? E depois a gente vai descobrir, né? A gente vai sentindo como é que chama de macaco no estádio, como é que chama de macaco quando vai dizer que é sujo, esse macaco sujo aí na rua, né? Porque o racismo ele é perverso. A gente se Muito. descobre negra não é pelo amor. Mas é importante a gente pensar que a gente pode se descobrir negra por outras vias também. Né? Quando a gente olha, por exemplo, quando eu vim para Goiânia, eu vi lá uma professora negra, professora universitária, eu pensei, nossa, é possível ser negra e ser professora universitária, é possível ocupar os espaços que eu quero fazer parte, né? A Andréa está fazendo um comentário aqui que eu não citei a editora Malê, porque é isso, né? É pouco tempo, muita coisa para falar. Sim, a editora Malê, Wagner Amaro, que é um bibliotecário negro brilhante, é preciso citar. E eu queria aproveitar e fazer também um convite, né? Porque eu faço essa discussão dessas agências negras de maneira mais aprofundada na minha dissertação do mestrado. A minha dissertação chama Falas Insubmissas. Eu nunca lembro o nome completo, porque os nomes são compridos, né? Mas é Falas Insubmissas, Memória e Comunicação, na obra da escritora Conceição Evaristo.
E aí, nessa escrita, eu falo sobre essas agências negras, eu incluo, né, a editora Malê. E outras editoras também, né? Na época eu não incluí algumas, porque, enfim, o tempo vai passando e felizmente a gente vai ganhando espaço, né? Mas Uhum. obrigada, André, aí pela lembrança. Um salve para o Wagner, nosso querido colega bibliotecário também. Então, eu não sei, a gente ainda tem uns 8 minutinhos mais ou menos, antes de encerrar o tempo aqui, mas eu quero dizer que a Karen está elogiando a sua fala, né? Muito boa a sua fala. A Andréia é sua amiga, então está aqui dizendo que você fez uma fala linda. A Nilza está tirando o chapéu para você e ótimo, o pessoal gostou muito da sua fala. E realmente foi muito boa, né? Foi excelente, foi excelente. No seu, isso aqui eu vou deixar para o segundo momento, que você vai demandar mais tempo. Em relação à questão da representatividade, você sente, ou você percebe, sei lá, a pessoa colocou sente, você sente que houve alguma melhora ou mudança, né, do seu tempo de infância para os dias atuais? Nossa, sem dúvida, né? Axé, obrigada aos orixás, né? Porque, assim, com certeza, a gente vê uma mudança, né? Hoje a gente tem uma presença de professores, professoras negras, a gente tem uma discussão, a gente tem literatura em massa sendo produzida, a gente tem agências. É lógico, né? A gente tem sim muitos ganhos. A gente tem a Lei 10.639, que é um ganho para nós. Né? A gente tem o racismo sendo enquadrado como um crime. A gente tem muitos ganhos. Esses ganhos eles vêm de uma militância, né? Não só, é claro que eu falo do lugar da academia e da capoeira, mas não só é uma militância filiada ou não aos movimentos negros, é uma militância da sociedade civil, é uma militância da minha avó, né, que garantiu que a minha história fosse sendo contada pela oralidade. Então, são muitos ganhos que nós temos aí que a gente pode hoje levantar a cabeça e dizer: sim, sou negra. Mas a gente não pode perder de vista que, embora a gente tenha, sim, ascendido socialmente, a gente tenha ascendido no processo de escolarização, no processo de acessar os bens culturais, esses aparelhos, a gente ainda sofre muito racismo. A juventude negra ainda é a que mais morre. 85% dos corpos das pessoas mortas pela polícia são pessoas pretas. Né? Então, eu acho que é importante a gente não ficar confortável porque o racismo ele vai se atualizando. Agora é muito mais difícil você ver, por exemplo, a proibição da prática da capoeira Angola, mas você vai ter a capoeira gospel como uma possibilidade de tirar os elementos da cultura negra e transformar a capoeira em uma outra coisa. Né? Porque a partir do momento que você tira esses elementos africanos de uma prática africana, o que você está fazendo com ela? A apropriação cultural é uma maneira de morte. A própria Sueli Carneiro fala, o epistemicídio negro, ele acontece pela morte dos nossos símbolos, dos nossos significados, a morte do nosso conhecimento. Quando você tira esses elementos, você tira o negro da cultura negra, você tem o quê? Né? Foi o que fizeram com o rock, né? E aí a criminalização do funk, ela é uma vertente desse processo também. Né? Então a gente não pode ficar confortável. As coisas sim têm se atualizado, a gente tem discutido sobre as nossas existências, a gente está ocupando espaços de poder, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente de luta, de emancipação para a liberdade. A gente não pode esquecer que o alto número de encarceramento é da população negra. O alto número de encarceramento é dos jovens negros. A gente teve há poucos anos aqui, cerca de no máximo 2 anos, um incêndio na CIP, que é o lugar de detenção de jovens, que incendiou 10 jovens negros ali dentro. Isso aconteceu hoje, né? Isso está acontecendo agora. Os jovens negros estão morrendo neste momento, durante essa fala. Então a gente não pode ficar confortável e achar que as coisas hoje estão democráticas. Ah, porque o negro pode acessar todos os espaços. Será? Será de fato que eu posso chegar no supermercado, abrir a minha bolsa, pegar meu celular e não ter o segurança me seguindo? Né? Será que eu vou chegar num restaurante
de classe média e vou sentar lá na mesa e eu vou ver outras pessoas sentadas ali junto comigo, ou eu vou ver as pessoas negras servindo as mesas? Será que eu vou ter uma legitimidade nas bancas de avaliação? Quando a gente pensa em processo seletivo, que a gente passa pela prova e quando chega na hora de fazer a aula, as pessoas sabem que a gente é preta, será que elas não vão me discriminar e agir com racismo na hora de me ofertar essa vaga? Sim. Como que os currículos dos nossos cursos de graduação estão refletindo essa presença negra? Você já contou quantas referências negras você tem na sua bibliografia, na sua disciplina? Quantas pessoas negras você já trouxe para discutir sobre os conteúdos da biblioteconomia? Tudo isso faz parte do racismo estrutural. Tudo isso nos invisibiliza e tudo isso nos exclui da sociedade. É verdade. Tá. Continuando nessa questão da representatividade, tem uma pergunta que nos enviaram, assim, como que você vê essa representatividade do negro na literatura infantil? Então, eu não pesquiso, né, literatura infantil propriamente dita, mas eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso, Keila, no sentido de que a gente tem a literatura infantil dois elementos importantes, né? Que um é o processo de ilustração e outro é as histórias que são construídas ao redor disso, né? E em 2016 também, na disciplina de literatura negra que eu ofertei na UFG, eu fiz o trabalho no final do semestre com os meus estudantes ali, né? Os meninos e as meninas estavam ali, analisando algumas obras literárias que faziam parte do acervo da Biblioteca Modelo lá da UFG. E a gente fez uma análise de 20 obras literárias lá, e a gente construiu um formulário para pensar como que a gente ia, né, como que a gente ia pensar, né, como que a gente ia dizer, isso aqui é bom, isso não é bom, quando a gente pensa na representatividade negra, né. Então a gente construiu um formulário e a gente fazia essas perguntas quando acessava o livro. Uma das perguntas que a gente fez é: como que é construída a fisionomia das personagens negras na literatura? É bem comum a gente ver quase como que uma imagem de caricatura, né? Que é com o lábio grande assim, com um batom vermelho, né? Aquele cabelo assim que todo desordenhado, que não cabe ali no processo da literatura, sujo, né? Não é à toa que a gente vai ter lá o personagem da Turma da Mônica, né? Lá o Cascão, que é nordestino. Como que ele é, né? Olha o quanto isso é rude, porque isso constrói a imagem das crianças na literatura. Sim. Né? Então, um dos processos de análise foi esse, a gente pensar como essa criança era construída na literatura, né? Como que essa imagem era passada e qual era o lugar. Aí a gente volta para o achante, né? Qual que é o lugar psicológico dessa personagem na história? Quem que ela está representando ali na literatura, né? Ela é filha de quem? Ela tem história? Ela é mãe de quem? Ela é vó de quem? Ela está fazendo o que nessa história? Sim. Né? Então, aí quando a gente faz. E essas perguntas elas valem para qualquer tipo de literatura, não só para literatura infantil. Qualquer literatura que a gente for acessar. Né? O que essa personagem negra está fazendo nessa obra? Vamos começar a perguntar como ela está sendo retratada nessa obra. O corpo dela está sendo sexualizado, o corpo dela está sendo criminalizado, o corpo dela está sendo violentado. Qual é o desfecho dessa história para as personagens negras na literatura? E aí eu gosto muito de uma escritora negra chamada Kilsã de Oliveira. E eu tenho um livro que para mim foi uma referência que chama O Mundo no Black Power de Tayó. Eu acho que foi uma das primeiras literaturas que eu vi que descreve de maneira muito positiva a nossa estética negra, né? Porque uma das coisas que a gente sofre muito racismo é por conta justamente dessa estética. Por mais que a gente tenha hoje debates maiores sobre isso, eu tive ano passado dando aula numa escola estadual aqui, porque eu também tenho formação em letras, estava dando aula de português, e eu tive uma aluna que ela foi proibida de estar na escola com as tranças. Deu o maior furdunço na escola, ela foi proibida, ela não podia usar as tranças. 2 semanas depois, escola pública daqui do estado de Goiás. 2 semanas depois, uma aluna branca, trançada,
estava na escola e ninguém impediu ela de transitar. Isso foi ano passado, escola pública aqui do setor oeste de Goiânia. Então, a gente ainda tem um grande problema com a nossa estética frente a esse embranquecimento da sociedade, né? Não aceitam a nossa pele. Eu sou uma mulher negra de pele clara, sofro racismo também, né? Eu sou uma mulher negra de cabelo crespo, sofro racismo, tenho nariz largo. Quem não tem história por causa disso? Ah, porque tu não pode rir, porque quando tu rir o teu nariz vai alargar e nariz de negro é feio. Né? A gente ouve essas coisas quando a gente é criança, os nossos avós, né? Quando são pessoas brancas na nossa família. Quem que não ouviu, ai, que bom que ela vai casar com branco, vai melhorar a raça? Quem não ouviu isso, né? E isso faz parte dessa construção da literatura. Eu quero muito citar um livro aqui, que eu não vou dar o nome da autoria, mas enfim, vocês vão saber, porque ele é trazido como uma referência de literatura positiva, mas é um livro que vai dizer de uma menina negra que conhece um coelho. Você já lembrou dessa história, né, Keila? Você tá me olhando, você já lembrou. E aí o coelho pergunta para essa menina por que que ela é tão pretinha. Qual que é a problemática dessa narrativa? Porque ela não sabe. Ah, porque eu acho que eu caí lá na xícara de café, tomei muito café. Ah, porque eu acho que... E aí vão vindo... Ah, porque eu comi muito chocolate. Aí vão vindo as hipóteses, né? E todas essas hipóteses levantadas, elas são extremamente violentas, na verdade. Sim. Sobretudo o desfecho, né? Ah, e o coelho então vai casar com a coelha preta para ter um monte de coelhinhos pretinhos. Isso é bem problemático, né? Quando a gente discute sobre como que o Estado brasileiro tem trabalhado sistematicamente, se não para nos matar, para nos embranquecer. Sim. Né? E se eu não posso te matar, então que tu case com alguém branco e melhore a raça. É esse o discurso cristalizado na nossa sociedade ainda hoje. Né? Nossa, mas tão feio, mas tão preto. A gente ouve isso dentro de casa. Eu sei que ouve, eu sei. Sabe? Então, assim, isso tá na literatura. Negra beiçuda só serve para ficar na cozinha. Não vou dizer também quem escreveu, mas vocês sabem quem escreveu esse livro. É esse tipo de material que a gente quer disponibilizar nas nossas bibliotecas. Eu prefiro aqui o Sô de Oliveira, eu vou mostrar aqui, né? Olha que coisa mais linda essa ilustração que ela faz. Né? E ela vai exaltar esses traços da nossa identidade negra, né? Seus olhos são negros, tão negros como as mais escuras e belas noites, que do alto miram com ternura qualquer ser vivo. Do fundo desses olhos escuros saem faísca de um brilho que só as estrelas são capazes de emitir. É isso que a gente quer ler para as nossas crianças. Eu chego a ficar emocionada. Eu já li esse livro aqui 800 vezes. Eu sempre indico esse livro e cada vez que eu leio eu fico emocionada. Porque eu acho que se eu tivesse lido, se eu tivesse me visto numa literatura dessa, talvez eu tivesse começado o meu processo de cura muito antes. Né? E é o desejo que eu faço para todas as crianças negras, né? Para as mães de crianças negras, pretas ou não, que elas peguem essas literaturas e que elas leiam para essas crianças negras. Porque a gente precisa sim de Panteras Negras, a gente precisa sim de Beyoncé. E hoje é aniversário dessa rainha, né? Que construiu aquela obra maravilhosa chamada Black King, que eu indico para todo mundo. Né? E a gente precisa sim dessa representatividade. E ela não é algo recente, ela é algo muito antigo. E hoje a gente tem conseguido dar visibilidade. Inclusive, desculpa te interromper, só para concluir essa literatura, a gente tem a obra da Conceição Evaristo, né? Eu tive a felicidade de trabalhar com essa obra na minha dissertação de mestrado, né? Eu trabalhei com Becos da Memória, que é uma obra literária, é um romance, né, literário, e ela tá viva, e ela dá entrevistas e ela fala, né? Como que a gente pode pensar em superação racial quando uma escritora negra só é reconhecida depois dos seus 60 anos? Como que a gente pode pensar em democracia racial? Né? Então, a gente não vive uma democracia racial. Com certeza. Desculpa, Keila, pode... Não, eu tinha que completar. É porque, assim, é que tem algumas perguntas que ligam a outra, e aí você falou a respeito de acervo, e você citou o livro, né? Apesar de você não querer falar o título dele, mas a gente... seria bom falar, né? Para as pessoas verem, sei lá.
Eu não sei, às vezes quando a gente fala, eles reeditam e eles mudam a história. E eles querem dizer que não foi bem isso, que era um conceito histórico, que a gente precisa levar em consideração o conceito histórico. Como que eu posso pensar em conceito histórico se a gente tem escravidão no Brasil desde 1500? Pois é. Tudo que veio depois disso, que não contemplou a população negra, é racismo, né? Então, acho que quando a gente fala também, a gente acaba dando possibilidade dessas pessoas se explicarem, né? E de outras pessoas defenderem essa produção, né? Então, eu não quero entrar na defesa dessa galera, não. Beleza. Com relação ao acervo que nós estamos conversando agora, qual o procedimento, então, para esses livros literários que possuem atitudes racistas, mas são clássicos da literatura brasileira? Como nós temos alguns clássicos aí. Como fazer com isso? Eu te pergunto, Keila, e pergunto para a pessoa que fez a pergunta, eu gosto muito de responder sempre com uma pergunta, né? Os meus alunos detestavam isso. Nossa, mas tu não diz a resposta, tu responde com outra pergunta, porque é importante o processo reflexivo, né? Isso. Eu pergunto, o que é um clássico da literatura brasileira? Ele colocou aqui como exemplo o Machado de Assis. Eu não falei para você não, mas ele colocou aqui. Um clássico da literatura brasileira, Machado de Assis, que inclusive foi branqueado, né, numa propaganda da Caixa Econômica Federal, e depois de uma grande manifestação do movimento negro, eles tiveram a decência de ir lá e modificar a propaganda, né? De fato, Machado de Assis é um clássico da literatura negra, mas a gente tem vários outros clássicos literários que não têm esse destaque. E eu acho que é importante também a gente pensar como que o Machado de Assis produziu as suas obras literárias, né? Se não foi muito buscando se orientar por aquilo que a literatura branca achava que era boa literatura, que era alta literatura, né? Aquele alto rigor gramatical e uma linguagem extremamente rebuscada que ele traz na obra dele, muitas vezes eu arrisco a dizer hoje, né, eu acho que eu posso falar sobre isso, que ele foi sim no movimento de se enquadrar, né, para conseguir ser escritor literário. Tal posicionamento não aconteceu, por exemplo, com Lima Barreto. Ele não teve tanto destaque, né? Pelo contrário, ele passou por muitos processos de racismo, porque ele sim se dizia uma pessoa negra, ele escrevia sobre ser uma pessoa negra na sua obra literária. A gente tem sim um conto memorável do Machado de Assis, né? Pai contra Mãe, que ele é um conto que eu acho que ali ele realmente expurga, né? Porque isso é fruto de racismo também. Você está ocupando espaços e você não poder se afirmar como uma pessoa negra é fruto de um racismo estrutural. Né? E esse cânone literário, ele tem ferido dessa maneira, com racismo estrutural, né? Invisibilizando a possibilidade da população negra de publicar, de acessar os espaços de publicizar suas obras, né? Eu acho que eu me perdi um pouco da pergunta, Keila, porque eu fiz outra pergunta, né? Eu acho que ele está querendo, ele ou ela, não sei, a gente não se importa muito aqui em dar, o que ele está querendo saber, eu acredito que seja bibliotecário, pela forma que foi construída a pergunta, de qual procedimento, assim, se eu tenho esses livros que têm essas atitudes racistas, mas que são esses livros literários, né, da literatura brasileira, né, que compõem, né, todos esses clássicos, vamos dizer assim. Colega, eu vou te responder. Para trabalhar esses livros com esses alunos, vamos supor, de uma biblioteca escolar, vamos dizer assim. Ok, vou te responder assim, colega. Eu estou ampliando a pergunta dele, tá? Eu estou ampliando. Eu sou radical. Eu não teria essas obras na minha biblioteca. Porque se eu tenho um acervo literário que ele não prevê a presença afirmada das pessoas, eu não teria essa obra no meu acervo. Mas se ainda assim você acha que é uma obra que vale a pena ter, se tu queira retratar, por exemplo, o contexto histórico, onde a discussão racial não era tão forte, que ela não tinha chegado ainda, né, nas escolas, como tem chegado a partir dos anos 2000, essa leitura ela precisa ser mediada. A gente precisa pegar essa obra e destrinchar essa obra. Como a gente faz com alguns escritores brancos que querem ainda se legitimar no mercado literário com obras racistas, né? E sendo que essas pessoas trocavam cartas com nazistas, sendo que essas pessoas faziam parte de um grupo branco que gostaria de melhorar a raça, um grupo que gostaria de branquear, e tratava as pessoas negras como animais. Né? Então, aí eu indico que a gente faça essa mediação, mas, né,
Dei as duas possibilidades aí, acho que a gente pode pensar. Essa segunda me agrada mais, de você poder destrinchar e mostrar, né, que não é daquele jeito, né? Por mais que Mas fosse um contexto infelizmente, né, Keila, a gente não tem visto as bibliotecárias e os bibliotecários fazendo isso, né? Então, qual que é o problema desse livro chegar cru na mão de um escritor, E aí vai lá público, no né? seu texto, mas depois eu vou voltar nele, que eu li lá e tem uma coisinha que eu quero falar sobre você, mas é porque eu tenho uma pergunta da André aqui também e eu quero fazer antes. Mas eu acredito que seria isso, esse processo formador do bibliotecário ou da bibliotecária escolar, né, de trabalhar junto com essa professora de literatura ou a professora de português, né, nessa questão da desmistificação e essa quebra de estereótipo, de E paradigma, de apresentando obras preconceito. representativas, né, Keila? Exatamente. Apresentando obras representativas, porque existem muitas. A gente não pode cair só nessas aí, né? A gente precisa entender que tem outras, que falam de Tem fato outras. sobre Eu acho que ele só consciência, né? citou um dos exemplos, né? Para que a gente pudesse pensar nos outros que também têm esses mesmos perfis. A Andrea, ela pergunta assim: como as bibliotecas podem fortalecer a identidade ética dos seus usuários? Étnica dos povos subalternizados, que ela colocou aqui. Então, acho que a André faz uma pergunta pertinente, né? Mas entendo também que a gente já foi traçando esse caminho. A gente precisa refletir sobre o processamento técnico, a gente precisa refletir como que a gente está se guiando por esses manuais que não contemplam a diversidade. Como que esses manuais estão trazendo a diversidade étnico-racial? Porque é a partir desses manuais que a gente vai disponibilizar esse acervo na biblioteca. Então, pensando nesse lugar do acervo, né? E também a gente precisa pensar estética da biblioteca. Isso é uma coisa importante. Agora está acontecendo também um curso sobre arquitetura negra, que eu indico também para quem quiser, a arquitetura africana, né? Que é para a gente pensar essa estética. Qual é a estética da nossa biblioteca? Qual é a identidade visual que a nossa biblioteca está utilizando? Ela é acolhedora ou ela é excludente? Os prédios que a gente coloca as nossas bibliotecas, eles são disponíveis para quem? Qual é o trabalho de disseminação e de informação da biblioteca que você está fazendo na sua comunidade? As pessoas que moram ao entorno da sua biblioteca sabem que tem uma biblioteca aí? Elas usam essa biblioteca? Quais são os serviços que vocês têm disponibilizado para a população negra? Porque, assim, eu acho que a gente tem alguns exemplos bons das bibliotecas americanas que elas são de fato um lugar de acesso à informação. Então a pessoa precisa ir num postinho médico. Ela vai na biblioteca perguntar. Eu lembro de uma vez que eu trabalhava na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, trabalhava no setor de empréstimo de literatura, e chegou uma pessoa me pedindo ajuda porque ela precisava de um lugar para morar, porque ela era colombiana. E ela veio para o Brasil, tinha feito aquelas coisas de achar casa pela internet e tal. E ela chegou na biblioteca e falou assim: nossa, eu cheguei lá na casa, não era nada daquilo que eu tinha visto e eu não tenho onde dormir. E aí eu fiquei assim: e agora, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que levar essa mulher para minha casa? E aí, na hora, eu acionei um grupo que nós tínhamos, né, de bibliotecárias, que era ainda por Gmail, não tinha WhatsApp nessa época. E eu mandei para todo aquele grupo, gente, expliquei a situação, né, o que estava acontecendo, e falei, alguém tem como recebê-la, né? Enfim, Keila, isso é um trabalho de bibliotecárias. Sim. A gente pode achar que não, mas é um trabalho de bibliotecárias. Essa menina foi para casa de um amigo nosso, da biblioteconomia, depois ele fez intercâmbio, foi para Colômbia, ficou na casa dela. Ela é uma pessoa conhecida, amiga nossa, sabe? Então, assim, a biblioteca ela é um lugar de aquisição de informação e a gente precisa dar toda e qualquer informação necessária. E aí, ainda dentro dessa discussão, eu pergunto como que a população de rua tem acessado a biblioteca, como ela tem utilizado esse espaço. Né? Essa população que a gente tem invisível completamente, como que ela tem acessado a biblioteca? Né? Porque as pessoas tapam o nariz, elas acham ruim o cheiro do mendigo, o cheiro do morador de rua. O que a gente está fazendo para receber essas pessoas ali dentro? Quais são os mecanismos que a gente pode lançar para cuidar da nossa população, para cuidar das pessoas? Porque a biblioteca ela é um lugar que ela precisa ser um lugar de acolhimento. Sim. Né? Por que a gente não tem, e cada vez mais a sociedade grita, por que 85% das pessoas não sabem da existência de uma biblioteca?
porque elas vão buscar informação em outros lugares. Justamente. Né? O crioulo fala, né? Os sarais tiveram que invadir os botecos, pois biblioteca não era lugar para acessar, para as pessoas acessarem. Biblioteca tinha que ter silêncio. Uma gente que se acha assim muito sabida. O que é esse grito crioulo? Né? De pensadores, de intelectuais, né? Que estão ali num êxtase nos seus pensamentos e não podem ser incomodados de forma alguma. Né? E justamente quando nós, pessoas negras, nós, pessoas das classes trabalhadoras, a gente faz o curso de biblioteconomia, a gente pode mudar essa lógica. Sim. Né? A gente pode, inclusive, eu queria citar, que eu também fui em muitas bancas falando sobre bibliotecas vivas, né? Tu já deve ter ouvido, né, Keila? Sim. Bibliotecas vivas, né? Biblioteca humana. O que são as bibliotecas humanas, gente? São as nossas avós, os nossos avós que não cursaram escola, que não fizeram o processo de escolarização regular e contam essas histórias, munidos da sua oralidade. Para nós, população negra e população indígena, bibliotecas humanas sempre existiram e elas fazem parte desse lugar ancestral. Né? Então, quando a gente entra e a gente não fala sobre a nossa existência, eu pergunto o que a gente está fazendo aí. Né? O conceito de afrocentricidade, ele traz o tempo inteiro a gente para esse lugar central. Se eu não me vejo, se eu não existo, eu preciso destruir e construir uma outra história. Tem uma filósofa africana, negra africana, que fala também, né, que chama Catiúcia Ribeiro, que também está oferecendo vários cursos de mulherismo africano, e ela fala que a gente precisa cotidianamente matar o europeu que vive dentro de nós. Porque a gente vive numa sociedade ocidental. É muito natural a gente ficar se orientando por esses valores. Pela estética de beleza, pela estética de conhecimento. Quando eu sou uma mulher negra e estou trabalhando numa biblioteca, eu preciso considerar os saberes orgânicos. Eu preciso considerar o saber de um mestre de capoeira. Eu preciso considerar o saber de um pai de santo, do Maia Lorixá, de um Baba Lorixá. Eu preciso considerar o conhecimento do meu avô, da minha avó, que é raizeira. Né? Porque só assim eu consigo construir um espaço onde eu me sinto parte. Né? Senão, eu não faço parte desse lugar. Né? Isso quer dizer pertencimento. Né? Construir os nossos pertencimentos. Nós, negros, precisamos fazer isso. Né? É verdade. E aí eu tenho aqui, vou fazer o dele aqui do coletivo Tropicaus. Ele pergunta para você assim, ó, qual a importância do rap, fez agora aqui no Instagram, qual a importância do rap e do hip hop na literatura do Brasil? É toda, né? Eu gosto muito de pensar no processo da biografia da Conceição Evaristo, porque ela fala, né, que ela não aprendeu literatura, escrita literária na academia. Ela aprendeu literatura pelas histórias que ela colhia da tia, da avó, da mãe. Então, a partir das histórias que ela colheu, ela aprendeu a falar e escrever literatura. Então, quando nós, pessoas negras, a gente acessa determinados espaços como academia, como a escrita literária mesmo, a gente acessa a partir de um outro lugar. A gente não aprendeu a escrever literatura na academia. Sim. Né? A gente aprendeu em outros espaços, a gente aprendeu nas rodas de samba, a gente aprendeu na barra da saia das nossas avós, a gente aprendeu na capoeira, né? E é isso que a gente leva para essa produção literária. A gente aprendeu na rua o racismo que a gente sofre nos espaços, e isso sim é bagagem para a gente construir essa literatura. E o rap e o hip hop, eles são de extrema importância. Eu falei um pouco mais cedo da Beyoncé, né, que ela é diva do pop aí, mas ela também pode entrar no meio dessa discussão, porque ela é uma pessoa que tem produzido material musical e audiovisual de extrema relevância. Quando a gente tem passado por esses movimentos de afrocentricidade, quando a gente pensa nessa centralidade da população negra para construir as suas histórias, né? E aí o Tropicaus trouxe essa pergunta do rap e do hip hop, né? A gente tem que pensar a grande contribuição que os Racionais tiveram para a construção da população negra. Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu ouvi os Racionais dizerem que tinha Coab em outros lugares que não o Sul, porque eu vim de uma Coab, né? Eu sou uma mulher negra que vim de uma periferia, né? Que eu nasci em Canoas, depois fui para Guaíba, e Guaíba é região metropolitana de Porto Alegre, mas a minha rua não tinha asfalto. Até hoje você chega lá, da onde eu vim, que é a Coab, e tem esgoto a céu aberto. E aí tu vê o Racionais cantando Coab e tu fica assim, nossa, eu existo em algum lugar. Eu existo no rap, eu existo no hip hop, né?
E aí o Ed Rock fala, né? Quem é preto como eu já tá ligado qual é. Nota fiscal, RG e polícia no pé. Né? Então o que, que é isso? É contar qual é a realidade que o preto vai ter quando ele sair na rua. É Eu verdade. preciso estar com o meu documento de identidade. Meu namorado, ele é preto. A gente não sai de casa sem o documento. Porque a gente sabe o que, que a polícia vai fazer se ela passar por nós na rua. Ela vai nos parar, ela vai perguntar quem a gente é. Né? E eu lembro também de uma situação em que passei por uma situação tensa na vida, assim, aqui em Goiânia, que a polícia estava fazendo uma perseguição e os caras perseguidos caíram no meu quintal e a polícia caiu no meu quintal também. E era aquela luz de polícia dentro da minha casa, porque um dos caras fugiu e eles não conseguiram achar esse cara. Na época eu era professora da UFG. Sabe o que, que eu fiz, Keila? Eu levantei, assustada, porque eu ouvi o cara batendo na porta, né? Acho que a polícia empurrou o cara na porta, não sei como é que foi que aconteceu, mas eu ouvi aquele estrondo, eu ali na janela, eu vi que tinha carro de polícia. Eu peguei o contrato da UFG, vesti uma roupa e avisei para as minhas amigas: a polícia está no meu quintal. Se eu não aparecer amanhã, vocês devem imaginar o que aconteceu comigo. E eu tava lá, abraçada no meu contrato da UFG. Provavelmente Para não é uma postura provar, que uma para pessoa provar branca qualquer coisa contrária teria, que eles pudessem pensar, né? sabe? Então, não é fácil esse lugar, Não, né? A eu gente sei que não. precisa falar dessas narrativas para as pessoas enxergarem que isso não é uma coisa que acontece com todo mundo. Com Não. certeza tem pessoas que olham para a polícia e acham que a polícia protege elas. O Racionais canta para nós, o Ed Rock diz para nós, ó, você que é preto, você vai sair para a rua, meu querido. Ou você vai dar um jeito de desviar desse caminho aí, ou você já saia protegido. Você já saia com seu RG, né? Porque você sabe que você vai tomar baculejo da polícia. Né? E a gente tem casos recentes, a gente tem um professor aqui da comunidade Calunga de Goiás que foi brutalmente violentado pela polícia. Isso foi essa semana que passou, um professor negro violentado pela polícia. Né? E felizmente hoje a gente consegue ter os aparelhos tecnológicos a nosso favor, né? Porque essa ação que aconteceu na comunidade Calunga, ela foi gravada por câmeras de segurança e a versão da câmera contradiz a versão da polícia. É aquilo que nós Né? falávamos lá na sala, né? Que dá visibilidade, né? Aquilo que nós não tínhamos Lógico, antes para dar visibilidade, hoje a exatamente. internet, os equipamentos nos permite, né? Filmar e jogar na rede, isso aí estoura, né? Vai chegar em Exatamente. algum lugar em qualquer momento, né? E antes disso a gente tinha, né? E ainda tem hoje, né? Mas antes de ter esse aparelhinho na mão, a gente tinha as músicas dos Racionais, a gente tinha as músicas de Beyoncé, entre outras tantas referências musicais que a gente vai ter. No cinema também, a gente pode falar do Joãozito Araújo, que é um grande cineasta brasileiro, Spike Lee, que é um cineasta americano, negro também. Então a gente precisa sim buscar essas referências, né? E disponibilizar essas referências para o público da nossa biblioteca, né? Isso mesmo. Você, lá no seu artigo, você fala lá sobre afrocentricidade, né, discutindo as relações étnico-raciais na biblioteca. Você cita, eu só quero que você fale pro pessoal, tá? Eu li lá, mas é porque eu quero que você fale pro pessoal. Você cita alguns exemplos dos avanços decorrentes da mobilização social, em busca de uma equidade racial, de uma ressignificação, dessa valorização cultural que você está falando, das matrizes africanas, e que formam, né, a diversidade cultural brasileira. Você pode dizer para as pessoas aqui, então, quais foram essa mobilização social que trouxe todo esse movimento aí? A gente tem mobilização social desde o momento em que o africano botou o pé nessa terra. Todo o processo que a gente tem de presença negra, ele vem de um processo de existência. Se a gente está vivo aqui é porque houve um processo de mobilização. Então a gente pode datar, né, esse processo desde a existência dos quilombos, que são espaços de resistência negra, e essa possibilidade de atualização desses aquilombamentos que a gente pode perceber ao longo da história, né? Eu gosto muito de citar o Centro de Cultura Africanamente, que é um lugar que tem em Porto Alegre, que consegue juntar, em um domingo à tarde, 60 pessoas pretas. Isso é um processo de aquilombamento extremamente empoderador. Né? E quando a gente se aquilomba, quando a gente se reúne com os nossos, a gente consegue construir estratégias de sobrevivência. E essas estratégias, elas perpassam toda a nossa
existência, né? Todos os lugares nos quais a gente transita. Então a gente vai ter muitos ganhos quando a gente tem leis de cotas que possibilitam a entrada de pessoas negras na universidade. E ainda a gente precisa que essa lei se estenda também para a pós-graduação, porque a gente tem uma cota no papel, né? Porque, enfim, o processo seletivo da pós-graduação, se você não tirou a nota mínima, você já é excluído, ou seja, como que eles vão fazer isso na pós-graduação, né? A gente tem um grupo de comissão de cotas aqui na UFG, eu faço parte desse grupo, a gente tem o tempo inteiro discutido sobre isso, e aqui na UFG eles são categóricos. Eles falam que o primeiro processo de ingresso é a meritocracia. Então a gente precisa quebrar com essa meritocracia. Porque quem tem acesso, o mérito é de quem? Né? Como que a gente consegue ter isso acessível para nós? Né? Porque é isso, o racismo estrutural ele está agindo ali no nosso cotidiano. E ele age de diversas maneiras. Ah, porque a população negra não fez a prova do vestibular. Mas não fez por quê? Não fez porque vocês cobraram, não fez porque era no final de semana, não fez porque não tinha ônibus, não fez porque vocês colocaram um livro na bibliografia que a pessoa só consegue ter acesso se ela compra do professor, como foi o caso do meu processo seletivo na UFG. Isso é racismo estrutural. Sabe? Então, assim, eu gosto de falar dos ganhos, né? Mas a gente precisa pensar como que essas estratégias do racismo estrutural atuam para evitar o nosso acesso. E é lógico, a gente está denunciando isso. O processo de denúncia é de extrema importância. É a gente procurar esse professor, que nem eu fiz, eu comprei o livro e botei o livro lá na biblioteca. Porque agora as próximas pessoas que vão fazer o processo seletivo, pelo menos tem um material lá na biblioteca. Né? Então, quais são as estratégias que a gente utiliza? Essa, sendo agência desse processo. Eu podia estar aqui chorando, porque o livro... Não, bora, vamos lá, faz uma vaquinha, compra o livro e coloca lá na biblioteca. Manda um e-mail pro professor, né? Fala para ele... Oi? Aí você democratizou o acesso. Exato. Manda um e-mail pro professor, fala, professor, o seu livro não está na biblioteca, a sua bibliografia não está na biblioteca. A gente precisa se entender também como agente de transformação. Porque no Estado racista, no Estado que organiza, porque é organizada a forma do genocídio da população negra, vocês acham que esse pessoal vai sair do auge do seu privilégio e vai conceder alguma coisa para nós? Eles não vão. A afrocentricidade também traz esse conceito de agência para a gente pensar que, meu querido, se você não fizer por você, se você não fizer por você e para o seu povo preto, eles não vão sair do privilégio deles para fazer. Eles não estão saindo. A gente só tem publicação negra porque a gente tem agência negra, que foi construída por nós. Né? Então, isso também parte desse nosso protagonismo. Né? Eu também fui responsável por um curso que a gente ofereceu no UFG, que chamava Travessia, que foi um curso que formava pessoas para entrar na pós-graduação. E como que era o curso, Keila? A gente chegava com os alunos e dizia assim, então, meu querido, tu tá vendo esses 10 livros que eles estão pedindo na bibliografia? Vai cair 2. Tu vai ler esses 2. Sabe o que você tem que botar na prova? Você tem que botar isso, isso e aquilo. Porque o que acontece com uma pessoa negra que tenta o processo seletivo para pós-graduação e não entra? Ela acha que ela é burra. Ela acha que ela não tem capacidade intelectual de entrar naquele lugar. Porque quando ela olha para a bibliografia da prova, ela só vê pessoas brancas. Quando ela chega na banca, ela só vê pessoas brancas. Quando ela vai fazer uma aula, ela só vê pessoas brancas. O que isso constrói no nosso imaginário? Que a gente não pode fazer parte desse lugar. E aí eles fazem uma prova extremamente excludente, você não passa na prova e você acha que o problema é seu. Não, o problema não é seu. O problema é do racismo estrutural. Mas nós, enquanto povo, precisamos resolver esse problema. Então, o Travessia, ele foi um dos cursos que a gente ofertou para tentar minimizar o impacto que o racismo estrutural tinha. Nós, estudantes, sem ganhar R$0, fomos lá e ofertamos esse curso Travessia. Então, a gente precisa pensar nessas agências. A gente pode fazer isso hoje. A gente pode se oferecer, deixa aqui, vem cá que eu vou corrigir a tua redação, vem cá que eu vou te ajudar a construir esse projeto. Eu tenho esse livro, posso te emprestar. Né? Então, essas estratégias, elas são tão importantes quanto as estratégias dos nossos heróis negros, né? Porque eu gosto muito de pensar, né? A própria obra da Beyoncé, né? Black is King. Nós somos reis, nós somos rainhas. Né? Eu não preciso achar que esse lugar está muito distante de mim. Eu também posso ser a agência do meu povo. Eu posso não dispor de um grande valor econômico, eu posso não dispor de uma grande voz, mas aquilo que eu tiver disponível, eu tenho que direcionar para o povo negro
acessando esses espaços e adquirindo a nossa libertação. Esse é o nosso ideal, né? Eu tenho uma pergunta aqui, ela é assim, ela é bem instigante e ela me fez lembrar um pouco a minha filha, porque a minha filha, ela é preta e ela não se aceita, né? E ela já me questionou muitas vezes por que eu casei com um homem preto, por que eu não casei com um homem branco. E aí a resposta é simples, é porque eu gosto de homens pretos. Simples assim, né? E aí essa pergunta veio e me fez lembrar muito dela. Tenho interesse em começar a ler sobre literatura negra. Qual o melhor livro para iniciante? Eu não me aceito como negra e quero ler para ver se consigo essa autoaceitação. Minha cara. Pesado, difícil assim para ela, sabe? É uma jornada, né? Eu gosto muito de uma obra que chama Tornar-se Negra. Não leia essa, tá? Eu tô falando dessa obra. Por quê? Porque ser uma mulher negra nessa sociedade, ser uma pessoa negra, é um constante tornar-se. É um constante entendimento. Eu fui soltar o meu cabelo. Agora eu rapei, né? Porque agora eu tô cheia dos estilos aqui na quarentena, né? Nada pra fazer, peguei a máquina, fui cortar. Mas eu tenho cabelo bem crespo, assim, e o meu cabelo, ele cresce pra cima, né? Ele não cresce pros lados, não é aquele crespo aceitável. É um cabelo que invade essa tela aqui, né, do Instagram. E eu tive muita dificuldade para me assumir, para assumir a minha estética negra, sobretudo com o meu cabelo. Eu lembro que quando eu era adolescente, toda vez que tinha alguma coisa para fazer, para sair, para dar um rolezinho, eu ficava pensando assim, nossa, o que eu vou fazer com o meu cabelo? O que eu vou fazer com esse cabelo? O que eu vou fazer com esse cabelo? Era a minha pergunta da vida. E eu lembro que teve uma vez que eu deitei e rezei, pedi pro Papai do Céu para quando eu acordasse eu ser igual a Xuxa. Eu rezei e pedi isso, porque eu não aguentava mais não me enxergar nos lugares. Né? O ideal de beleza era as pessoas de cabelo liso. E eu sou de uma família interracial, sou a primeira negra, ou seja, ninguém sabia cuidar de mim. Ninguém sabia que era ter uma filha negra. Sabe? Então, assim, são muitas questões que fazem parte desse nosso aceitar. Mas, assim, uma coisa que eu vou te dizer, não sei quem você é, mas se você quiser me seguir lá depois, a gente pode conversar. Estou super aberta para te ajudar também nesse processo, porque eu acho que a gente tem que se auxiliar nesse lugar, assim, né? Mas Malcolm X tem uma frase, né, que ele diz assim: quem te ensinou a se auto-odiar? Não foram as pessoas negras que nos ensinaram isso. Não foi a nossa ancestralidade que ensinou a gente a se odiar. Então a gente precisa passar por esse processo de amor, né? Aí eu te indico uma leitura que é a minha leitura de cabeceira, que é de uma escritora chamada Bell Hooks. E ela tem um livro, ela tem um texto que fala que o amor cura. Eu indico demais essa leitura, porque ela vai falar, né, muito sobre a nossa existência. E ela vai falar que o amor pode curar as pessoas negras desse processo de sofrimento que o racismo incorre sobre nós. Né? E é um tornar-se negro. Então, não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã. É um processo de se reconhecer, de você se olhar no espelho, de você se achar bonita. Busque essas referências. Busque mulheres negras, artistas. Busque mulheres negras intelectuais, como a Beatriz Nascimento, que a Keila trouxe. Busque se ver. Eu acho que o primeiro processo de aceitação, ele passa por esse se olhar. Porque a primeira coisa que chega é a nossa pele negra. Eu posso não abrir minha boca, né? Quando eu abrir vai ser bem pior, mas sem abrir já é ruim, já é difícil. Porque o que chega é esse corpo negro, e aí chega uma mulher negra. Né? Então, o primeiro processo é a gente se olhar no espelho e se amar. A partir do momento em que eu me amo, né, eu consigo aceitar o amor das outras pessoas e consigo buscar esse lugar de conforto. Existem inúmeras obras literárias negras, mas eu acho que você pode começar por esse processo de cura interior. Te indico demais a leitura da Bell Hooks, né, que é uma escritora negra norte-americana.
E eu, atualmente também, eu tô lendo e já vou te convidar, porque acho que dia 19, não tenho certeza, mas vocês podem conferir depois essa data lá no meu Instagram, porque a gente faz um grupo de estudos chamado Maré Preta. E aí, uma vez por mês, a gente faz a leitura de uma obra literária de uma escritora ou de um escritor negro, brasileiro, norte-americano ou de outra nacionalidade. E esse mês a gente está lendo esse livro aqui, que chama O Olho Mais Azul, da escritora Toni Morrison. Então, eu indico demais essa leitura aqui também, porque ela vai tratar de crianças, são jovens que fazem parte dessa literatura, e uma das personagens, ela tem o sonho de ter um olho azul. E aí tem uma outra, dia 17, a Karen faz parte desse grupo, ela tá me corrigindo, dia 17 de setembro, não, 18 horas, eu disponibilizo o link lá no meu perfil do Instagram, chama Maré Preta, e a gente vai debater essa obra aqui. E aí tem uma personagem aqui desse livro que ela é perfeita. Ela arranca a cabeça das bonecas, ela risca as bonecas de olho azul, né? Porque ela fala, essa boneca aqui, o que é essa boneca aqui? Eu não sou essa boneca. Isso aqui não me representa. Eu não vou andar com uma boneca dessa. Eu não vou embalar uma boneca dessa aqui, coisa nenhuma. Então ela é assim, perfeita, né? Porque ela nos empodera, tipo, não, eu não preciso. Eu rejeito esse estereótipo. Eu tenho outra beleza. E essa beleza precisa me contemplar. Né? Então eu te dou assim, toda a minha solidariedade. É um processo que é doloroso de fato. Como eu falei, né, no início, a gente não se descobre negra pelo amor, a gente se descobre negra pela dor, porque a gente sofre racismo e é cotidiano. E assim, busque essas referências, busque essas leituras, mas sobretudo, busque pessoas negras para andar com você, sabe? Pessoas negras para você fazer uma live, para você fazer uma videochamada, sabe? Eu faço terapia com uma psicóloga negra. E aí, enfim, né? Terapia é aquele negócio, né? Que começa, tu vê o começo, mas não vê o fim. E aí eu lembro que eu tava lá na terapia, chateada com não sei o que, daí ela falou assim, Zanza, eu vou te mandar aqui uma coisa para você ouvir depois da terapia. Tu já viu aquele filme da Beyoncé, Black Skin? Aí eu fiquei já chocada, né? Daí ela me mandou uma música que chama Brown Skin Girl, né? Garota de pele marrom. E aí é uma música linda também, tá? Faz parte aí das minhas referências para você. E se você quiser escrever, a gente pode conversar mais. Gente, então nós estamos caminhando para o fim. Assim, ela fala muito bem, ela fala uma fala gostosa que a gente quer ficar aqui, né, envolvida com ela. E aí eu queria, assim, agora sou eu que estou perguntando para você, porque a FEBAB fez o grupo, né, de trabalho de relações étnico-raciais, e a questão aqui é a biblioteca e a afrocentricidade. O que você espera desse grupo? Pessoas pretas. Todas são. Você viu lá? Né? Nesse grupo, né? Estão lá. A Jocélia parece que tinha entrado na live aqui. A Jocélia Eu aqui faço parte de um outro grupo, né? Eu espero que todas as entidades elas tenham pessoas pretas, né? E aí, quando a gente pensa a atuação, né, das instituições, a gente precisa pensar que a gente não pode ter apenas um grupo para discutir relação étnico-racial descolado de toda a instituição. Né? As pessoas pretas elas precisam estar em todos os lugares. Eu não posso ter. É muito louco isso, né, Keila? Porque eu não posso ter, por exemplo, uma disciplina de relações étnico-raciais se o currículo todo é racista. Sim. O exemplo é válido para as nossas desorganizações também, né? Eu espero que esse grupo que está se consolidando agora, eu conheço algumas pessoas aí, com certeza vão fazer o trabalho brilhante, porque é isso, a gente sofre racismo desde que a gente nasceu, então, sem dúvida, a gente pode sim modificar essas estruturas aí, mas a gente precisa lutar que a gente tenha a pessoa negra de ponta a ponta nas instituições que nos representam. Sim. Nos CRBs, nos conselhos, né? No Conselho Federal, no Conselho Regional, em toda essa estrutura da FEBAB, porque a gente sabe que não é toda ela. Sim, inclusive, quando a gente pensa em encarceramento, a gente pensa em população negra e o grupo de encarceramento não tem gente preta lá. Qual é o requisito para fazer parte desse lugar? Sabe? Porque eu acho que é muito confortável quando uma pessoa branca discute relação étnico-racial. Isso não impacta na vida dela. Ela não está falando sobre a existência dela. Sim. É muito fácil uma pessoa branca ir lá e ficar, né,
falando sobre encarceramento em massa, porque ela pesquisou, porque ela leu no livro. E a gente que vive isso cotidianamente, ao momento que a gente bota o pé na rua, né, a gente tem acompanhado isso o tempo inteiro, o encarceramento da população negra. Isso é uma pauta nossa. Sim. Então, eu não sei, eu fico questionando um pouco sobre isso, né? Eu, assim, as associações, elas são extremamente importantes, os lugares que representam os bibliotecários e bibliotecárias são de extrema importância, mas a gente precisa rever essa estrutura. Como isso está organizado? Quem vocês estão chamando para o diálogo? Né? Eu não posso só pensar que uma organização dessas tem que estar composta por pesquisadores. Onde está o movimento negro nessas organizações? Vocês estão buscando a interlocução com essas pessoas? Vocês estão buscando interlocução com as pessoas que não fazem parte da biblioteconomia? Porque, infelizmente, a gente ainda é um grupo muito fechado. Com quem que a gente está dialogando? Né? Onde a gente está buscando a nossa interdisciplinaridade? A gente não faz isso nem nos nossos textos. Porque eu lembro que eu já escrevi vários artigos para revistas de biblioteconomia, e aí as pessoas estavam questionando, mas tu não está trazendo tanta gente da biblioteconomia assim. É sim, porque as pessoas porque as pessoas não estão falando sobre questões étnico-raciais na biblioteconomia. Sabe? Se não fosse esse grande esforço que tem tido da gente ter um grupo de bibliotecários e bibliotecárias negras, da gente ter esse selo NIOTA que publica, que tem essa coletânea imensa de pesquisadores e pesquisadoras negras, a gente não tinha referência para citar. A gente precisou buscar na filosofia, a gente precisou buscar na história, a gente precisou buscar na letras, na literatura, porque a gente não tinha bibliotecários visíveis para publicar. Né? Então agora a gente sabe, putz, tem uma galera publicando em um monte de lugar, fazendo inúmeras pesquisas aí, e agora a gente está em contato e a gente está fazendo isso. As associações, as entidades representativas da nossa classe precisam fazer o diálogo com a sociedade civil. Precisam fazer o diálogo com pessoas que estão na ponta. Sim. Nós temos bibliotecárias negras advogadas, bibliotecárias negras que atuam na defensoria. Né? Esse grupo precisa dialogar com essas pessoas. Então é isso que eu espero. Eu espero o diálogo interdisciplinar. Eu espero um diálogo não só com pessoas que produzem pesquisas científicas, mas com pessoas que sofrem o racismo cotidianamente, porque, sem dúvida, nós podemos contribuir para esse processo. Eu acho que, assim, como é tudo novo isso, né, esses grupos, essas comissões, na FEBAB, então são 12 pessoas, todos são negros, só tem um homem, o resto é mulher, são 11 mulheres, né, e doutoras, pesquisadoras, assim, gente de peso, assim, são pessoas estudiosas mesmo, da área, bibliotecários, né, atuantes, e eu acredito, assim, que eles vão conseguir, né, pelo menos caminhar um processo melhor para a questão étnico-racial nas bibliotecas, né? De uma forma, dúvida, nos né? equipamentos, né? De uma forma geral. Não existe melhor pessoa para falar das nossas necessidades do que nós mesmas, né? Então, se esse grupo que se formou na FEBAB, ele tem, na sua totalidade, pessoas negras, sem dúvida essas pessoas vão fazer um trabalho brilhante, né? Porque falar da nossa existência é o que a gente sabe fazer, porque é isso que eu falei, a gente passa por isso, né? Isso. Então, gente, assim, quero agradecer, porque foi muito bom a participação do pessoal aqui, né, dos seus amigos e alguns seguidores, assim, é bom quando tem essa interação, o pessoal vai falando, o pessoal dizendo que gostar das suas referências, né, a sua fala muito potente, porque você é muito firme naquilo que você fala, você tem segurança na sua fala, né, porque você vive, é o que você acabou de falar, você fala daquilo que você vive, quando a gente vive, a gente tem segurança para falar. Né? Então, eu vivo, eu não tenho deficiência, mas eu vivo com uma pessoa com deficiência dentro de casa e eu compreendo muito. Eu não sinto a dor 100%, mas eu compreendo muito da dor, da Vitória, do preconceito, da rejeição que ela sofre. Né? Então, a gente acaba, né, assimilando aquilo ali com mais força. Então, obrigada a vocês que estiveram conosco e obrigada a você, Zanza, por ter aceito esse convite. E essa live, teve uma pessoa que perguntou, né, sobre onde que vai ficar. Então, ela vai estar disponível também no canal do YouTube. Porque aí eu vou fazer uma pequena edição juntando os dois vídeos para que a pessoa possa assistir de uma forma sequencial. Tá, Zanza? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Keila, o convite. Espero que a gente se encontre nesse pós-pandemia. As pessoas que assistiram a live, agradeço também de coração, né? Eu acho que assim, eu falo com essa segurança também, Keila, mas a gente está sempre buscando o diálogo com as pessoas, né? Então,
Se eu falei alguma coisa, que alguém queira conversar mais sobre isso, também estou super aberta. Eu acho que o processo nosso é sempre a gente estar se atualizando, né? Pode ser que eu tenha tido um deslize com essa fala sobre a FEBAB, porque eu estou acompanhando alguns grupos, e de fato tem um outro grupo, né, que está discutindo relações da população encarcerada e não tem pessoas negras, e daí eu posso ter me equivocado aí na fala. Mas aí depois você foi Esse é falando. outro. Então, Esse é mas o. é um grupo é um grupo É que qual que é o também nome? faz parte de representação da biblioteconomia, né? Grupo Inclusive, a de gente tem. trabalho, é grupo de trabalho de relações étnico-raciais e descolonialidades. Esse é o É, nome do grupo, chama esse realmente, que nem eu disse, né? As pessoas pretas estão lá, com certeza vão fazer um ótimo trabalho, né? Mas aí queria só fazer essa correção, né? Porque, enfim, depois as pessoas vão ver, vai parecer que a gente tá falando mal, a gente não tá falando mal, né? Se tem pessoas pretas lá, com certeza elas vão fazer um trabalho excelente, porque é isso que a Keila falou, né? Quem vive sabe, né? E aí, só fazer essa intervençãozinha na minha fala, porque é isso, existem tantas organizações, né? E a gente está acompanhando o trabalho de tanta gente e está vigilante, está cobrando de fato essa presença, né? E é de extrema importância que a FEBAB tenha se mobilizado para a construção desse grupo, e esse grupo totalmente negro, né? Porque a gente precisa ter essa representação em todas as instâncias, né? Para que a gente consiga modificar os espaços nos quais a gente está transitando. Então, é só isso que eu queria pontuar. Então é isso, gente. Meu muito obrigada a vocês, uma boa noite, tá? E até uma próxima. Um beijo para vocês. Obrigada, até mais. Até mais.